A casa estava silenciosa, mas dentro do coração de Ana, uma tempestade rugia. Sentada na beira da cama, os olhos fixos no teto, ela segurava um boleto vencido com uma das mãos e com a outra escondia o rosto molhado de lágrimas. Não era a primeira vez que se via nesse lugar escuro, mas talvez fosse a mais difícil. Contas empilhadas, o aluguel atrasado, a geladeira quase vazia. O peso da responsabilidade era esmagador e o silêncio do céu parecia ensurdecedor. Ela orava, mas as respostas não vinham. Trabalhava, mas o dinheiro sumia antes do fim do mês. Já não sabia mais se o problema era com ela, com a vida ou com Deus. Tudo que Ana queria era respirar sem medo, dormir sem ansiedade, viver sem o nó na garganta. E nessa noite ela se ajoelhou no chão frio do quarto, com as mãos vazias, mas a alma gritando: Deus, me ajuda. E talvez essa seja a sua oração também. Talvez você esteja assistindo esse vídeo com o coração exausto. Talvez a sua noite tenha sido marcada por contas, preocupações e aquela sensação de que tudo está desabando. Mas hoje Deus quer te dizer, você não está sozinho. Essa oração é para você. Essa é a sua noite de encontro com o Deus da provisão. Existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E talvez hoje seja o tempo do seu recomeço. Um tempo em que as portas começam a se abrir, em que a mente se acalma, em que o medo dá lugar à fé. Sim, hoje pode ser o primeiro passo para a quebra da escassez, para o início de uma nova estação de abundância. Mas antes de qualquer milagre, é preciso aquietar a alma. É preciso parar, respirar e ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz, em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa promessa é viva e essa promessa é sua. Deus não esqueceu de você, Ele não se esquece dos que clamam em meio à dor, Ele não abandona os que confiam nele. E agora Ele está te chamando para uma jornada de fé, uma caminhada rumo à prosperidade que começa dentro e se revela fora. Feche os olhos por um momento, respire fundo, sinta a presença de Deus nesse ambiente. Essa não é só mais uma oração. É uma convocação do céu para a sua alma cansada, um convite divino para sair da escuridão da falta e entrar na luz da abundância. Você não chegou aqui por acaso. Deus te trouxe, porque Ele viu seu coração e Ele se importa com cada detalhe da sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33 não é só sobre dinheiro, é sobre confiança, sobre saber que há um Pai no céu que cuida de cada detalhe, que conhece suas limitações e ainda assim promete multiplicação. Não porque você merece, mas porque Ele é bom. Não porque você entende, mas porque Ele é fiel. Vamos orar. Senhor, nesta noite, eu me coloco diante de Ti com um coração aberto. Eu sei que Tu conheces todas as minhas lutas, minhas dívidas, meus medos, minhas limitações. Mas, acima de tudo, eu sei que Tu és o Deus que provê, o Deus que sustenta, o Deus que abre portas onde não há paredes. Eu te peço, Pai, prepara meu coração para receber aquilo que o Senhor já separou para mim. Me ensina a confiar, me ensina a descansar, me ensina a ouvir a Tua voz no meio da crise.
Que essa noite seja o começo de uma nova jornada. Que cada palavra aqui seja um bálsamo para minha alma e um sopro de esperança para o meu coração. Em nome de Jesus, amém. Deus está aqui e Ele está agindo. Mesmo que você não veja, mesmo que não sinta, Ele está em movimento. E algo começa a mudar dentro de você. A fé começa a respirar de novo. A esperança acende uma pequena chama e essa chama vai crescer com cada minuto dessa oração. Respire fundo. Deus está quebrando cadeias invisíveis. Deus está te preparando para algo maior. Essa crise não vai te parar. Essa noite é o início do seu milagre. Escreva amém nos comentários se você crê que essa oração é para você. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora para continuar essa jornada de fé comigo todos os dias às 21h. Permaneça comigo, porque nos próximos blocos vamos declarar rompimento, consagrar suas finanças e profetizar a abundância de Deus sobre cada área da sua vida. Mas agora descanse, porque o céu já começou a se mover por você. Amanhecia no coração de José, mesmo quando a cela ainda estava escura, traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustiçado pela esposa de Potifar e esquecido no cárcere, José poderia ter desistido. Ele tinha todos os motivos para acreditar que o céu o havia abandonado. Mas no meio da escassez, ele decidiu permanecer fiel. E foi justamente nesse lugar de prisão, onde todos viam o fim, que Deus começou a escrever uma nova história. Essa mesma unção está vindo sobre a sua vida hoje. A unção de quem rompe os ciclos de miséria, de dor e de escassez. Por quê? A escassez não começa na conta bancária. Ela começa na mente, nos traumas, nas maldições invisíveis que atravessam gerações e bloqueiam a prosperidade. Mas hoje, pela fé, nós vamos quebrar esses grilhões. Hoje, vamos declarar em nome de Jesus. Basta. Basta de viver limitado. Basta de sonhar pequeno. Basta de aceitar menos do que Deus prometeu. A palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Salmo 23, 1, nada. Nem pão, nem dignidade, nem sabedoria, nem prosperidade. A miséria não é a vontade de Deus para você. A escassez não é herança dos filhos do Altíssimo. Você nasceu para viver em abundância, sim, mas uma abundância com propósito, com sabedoria, com aliança. Talvez você tenha crescido ouvindo frases como: dinheiro não é para gente como a gente. Melhor ser pobre e honesto. Deus prova seus filhos com falta, mas hoje, pela autoridade do nome de Jesus, nós quebramos cada uma dessas mentiras, porque a pobreza que oprime, que aprisiona, que afasta a paz de filhos, que gera vergonha, não vem de Deus. E para que o novo chegue, o velho precisa cair por terra. Hoje vamos declarar guerra contra toda a raiz de escassez. Em 1 Reis 17, a viúva de Sarepta estava prestes a morrer. Só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Mas ela creu, e ao entregar o que tinha ao profeta, o milagre da multiplicação começou. Você pode ter pouco hoje, mas nas mãos de Deus, o pouco se torna muito. Talvez sua fé esteja cansada, talvez sua história esteja marcada por dívidas, humilhação, desemprego, portas fechadas. Mas hoje, como profeta de oração, eu declaro: o ciclo está sendo quebrado. Vamos orar com autoridade agora. Senhor Deus, eu levanto a minha voz neste momento como um clamor de guerra. Eu não aceito mais viver aprisionado por dívidas, escassez.
e limitações que não vêm de ti. Em nome de Jesus, eu repreendo toda maldição financeira que veio da minha linhagem. Eu rompo agora com todo padrão de fracasso, de medo de prosperar, de autossabotagem. Eu declaro liberdade sobre a minha mente, sobre as minhas mãos e sobre a minha casa. Toda a seta do inimigo que foi lançada para travar minha vida financeira, eu cancelo agora pelo poder do sangue de Jesus. Toda palavra maldita dita contra a minha vida, eu quebro no nome de Jesus. E profetizo, está chegando uma nova estação, de portas abertas, de ideias criativas, de estratégias divinas. Senhor, me capacita, me prepara, me ensina a administrar a tua abundância com sabedoria e generosidade. Amém. Sinta o peso indo embora. Sinta a leveza do Espírito trazendo clareza. Você nasceu para ser resposta. Você nasceu para impactar. E você não vai mais viver no ciclo do quase. Quase deu certo. Quase fechou o contrato. Quase saiu da dívida. Hoje, o quase vira plenamente, porque o Deus que age em sua vida é o mesmo que sustentou o povo no deserto com o maná do céu. É o mesmo que fez azeite multiplicar. É o mesmo que tirou Pedro da prisão com uma simples oração. Ouça o que diz Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Deus não quer te enriquecer para te oprimir. Ele quer te prosperar para te libertar, para que você abençoe sua família, sua igreja, sua geração. Imagine por um segundo o que você faria se hoje recebesse a provisão dos seus sonhos. Ajudaria alguém? Realizaria um propósito esquecido? Viveria com mais tempo para Deus? Essa abundância já está liberada no céu, mas ela vem quando o coração está pronto. Por isso, continue comigo nessa oração. Porque Deus está reescrevendo histórias. Deus está movendo peças invisíveis por você. E a escassez que te perseguiu até aqui não vai mais te alcançar. A mão de Deus está se estendendo sobre suas finanças nesta noite. Algo invisível está se movendo. Há anjos operando em silêncio, há portas sendo destravadas, e o que antes parecia impossível está sendo realinhado pelo poder da oração. Mas, antes da abundância se manifestar do lado de fora, ela precisa ser plantada do lado de dentro. A fé que rompe a crise nasce no altar da entrega. Por isso, agora, consagramos cada área da sua vida financeira ao Senhor. Lembre-se, não existe prosperidade verdadeira sem consagração, porque aquilo que não é entregue a Deus pode até crescer, mas nunca permanece. Mas o que nasce no altar frutifica, floresce, rompe limites. Hoje vamos entregar tudo, não apenas o que você tem, mas o que você não tem. Vamos consagrar os salários que ainda não chegaram, os contratos que ainda não foram assinados, as ideias que ainda não saíram do papel. Deus quer tocar nas suas sementes e transformar cada uma delas em colheita. Em Provérbios 3, 9 e 10 está escrito: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Essa é uma chave espiritual: honra, obediência, transbordo. Se você quer viver o sobrenatural de Deus na área financeira, precisa começar onde tudo começa, no coração. Deus não quer seu medo, sua correria ou seu controle. Ele quer a sua confiança. Você tem confiado suas finanças nas mãos de quem? No banco? No patrão? Nos boletos? Hoje é o dia de colocar tudo nas mãos dele. Vamos orar.
Pai amado, neste momento eu me prostro diante da Tua presença. Eu sei que tudo o que tenho vem de Ti e tudo o que ainda terei também virá das Tuas mãos. Por isso, eu Te consagro agora, Senhor, as minhas finanças. Entrego a Ti meu salário, minha carteira, minha conta bancária, meu nome, meu CPF, meu crédito, minhas dívidas, meus investimentos. Tudo, Pai, nada está fora do Teu alcance, nada está escondido de Ti. Eu Te entrego não só o que está nas minhas mãos, mas aquilo que ainda espero receber. Eu consagro o invisível, eu dedico ao Senhor os meus sonhos, os meus projetos, os meus planos de crescimento. Tira do meu coração toda a raiz de ganância, de medo, de avareza ou de ansiedade. Me ensina a ser um bom mordomo da Tua provisão. Me ensina a plantar com sabedoria, a colher com gratidão e a repartir com generosidade. Que cada centavo que passar pelas minhas mãos seja instrumento de justiça, de paz e de transformação. Em nome de Jesus, amém. Essa oração tem poder. Ela não é apenas uma fala, é uma semente espiritual. É um ato profético. E a palavra nos garante que quem planta com fé, colhe com abundância. Você pode até estar vivendo um tempo de escassez agora, mas sua fé está abrindo espaço para o transbordar. E a Bíblia é clara. Malaquias 3:10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Você ouviu isso? Provai-me nisto. É o único momento em toda a Bíblia em que Deus nos convida a testá-lo. E confiar cegamente, a dar um passo de fé, mesmo sem garantias visíveis, e Ele promete abrir janelas do céu, não frestas, não migalhas, mas janelas. Imagine isso, o céu se abrindo sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre o seu ministério, sobre sua família, e uma chuva de provisão descendo, não apenas dinheiro, mas ideias, conexões, criatividade, libertação, oportunidades inesperadas. Tudo começa quando você decide viver como um filho, como herdeiro de um Deus que é Pai e Rei. E um rei nunca deixa seus filhos mendigarem o pão. Você não nasceu para viver à margem. Você não nasceu para sobreviver contando moedas. Você nasceu para viver debaixo da bênção de Deus. E essa bênção já foi liberada sobre você. Agora, respire fundo. Visualize sua carteira nas mãos de Deus. Visualize sua mesa sendo farta. Visualize seu nome limpo. Visualize contratos sendo assinados, portas se abrindo, clientes chegando, ideias fluindo. Você não está mais no mesmo lugar de antes. O céu ouviu sua oração e Deus está se movendo em sua direção. Sinta isso. A crise financeira que te sufocava está sendo quebrada. A escassez que rondava sua casa está sendo expulsa. As maldições que limitavam sua mente estão sendo canceladas. Hoje, Deus está reconstruindo sua identidade. Você não é mais vítima da falta. Você é canal da abundância. Fique comigo, porque no próximo bloco vamos declarar e profetizar com autoridade todas as promessas de riqueza, provisão e honra que estão na palavra. E você vai sentir o céu tocando a terra por você. Agora, depois de consagrar cada área da sua vida financeira, depois de clamar, de declarar, de romper, é hora de descansar. Não com a incerteza de quem teme o amanhã, mas com a segurança de quem confia em um Deus que nunca falha. Porque prosperidade
também é paz, também é dormir em segurança, também é saber que, mesmo quando os olhos não veem, Deus está trabalhando. Você já apresentou tudo diante dele, já colocou o invisível nas mãos eternas. Agora é hora de confiar, de respirar fundo e permitir que a gratidão inunde sua alma. Deus honra quem descansa nele. Deus responde quando a fé vence a ansiedade. Isaías 26:3 diz: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A paz perfeita não é ausência de contas, é presença de confiança. É saber que, apesar das contas, das incertezas, das lutas, o Deus que sustenta o universo sustenta também você. Hoje você vai dormir sem medo, sem peso, sem culpa, sem nó na garganta, porque há um bálsamo do céu sendo derramado sobre você agora. O Espírito Santo está sussurrando ao seu coração: Filho, filha, eu estou cuidando de tudo. Você não precisa entender como, só precisa crer que vai acontecer. É nesse descanso que a colheita brota. É nesse silêncio que os milagres se formam. É nesse abandono rendido que Deus age com poder. Salmos 37:5-7 nos convida: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Pare por um instante agora. Feche os olhos. Sinta o peso da ansiedade saindo dos seus ombros. Sinta o coração desacelerando. Sinta a presença de Deus envolvendo você como um cobertor de amor. Você não está só, nunca esteve. Mesmo nos dias mais escuros, Deus te guardou. E agora, Ele está te levando para um tempo novo. O tempo da escassez está terminando. O tempo da colheita já começou. Mas é preciso descansar, porque quem corre demais não ouve a voz de Deus. E quem se agita perde a sensibilidade do Espírito. Por isso, hoje, a sua arma não é a pressa, é a paz. A sua força não está no esforço, está na confiança. A sua vitória não depende do amanhã. Ela começa agora, no presente, com um coração grato. Vamos fazer uma oração de gratidão antecipada. Sim, vamos agradecer por tudo o que Deus ainda vai fazer. Ore comigo. Senhor, mesmo antes de ver, eu te agradeço. Eu não quero viver como alguém que precisa de provas o tempo todo. Eu quero viver como um filho que confia no Pai. Eu te agradeço pelos recursos que ainda vão chegar, pelas portas que ainda vão se abrir, pelas ideias que ainda vão florescer. Eu te agradeço por cada conta que será paga, cada dívida quitada, cada bênção liberada. Mesmo que hoje eu ainda não veja, eu já creio. Mesmo que a conta ainda esteja no vermelho, eu já descanso. Porque a minha fonte não é o salário, é o teu favor. A minha provisão não vem do mundo, vem do céu. Por isso eu me entrego, me rendo e descanso. Obrigado, Deus, porque sei que estás cuidando de tudo. Em nome de Jesus, amém. Agora, respire devagar. Deixe essa oração descer até o seu íntimo, não apenas como palavras, mas como uma verdade espiritual. Você está sendo envolvido por uma paz que o mundo não entende. Filipenses 4:6-7 diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa é a promessa, e você está vivendo ela agora. Talvez até aqui você tenha vivido noites insones, olhando para o teto, pensando em como sair do aperto, contando os dias, os boletos, os prazos. Mas hoje, essa cadeia está sendo quebrada. Você vai dormir.
e vai dormir em paz, porque não está mais sozinho nessa guerra. O general dos exércitos está à frente, e ele jamais perdeu uma batalha. Você crê nisso? Então escreva nos comentários. Eu confio em Deus, e Ele proverá. Isso mesmo. Declare, testemunhe, mostre ao céu e à terra que sua fé está viva. E se essa oração está tocando você, compartilhe com alguém que precisa. Seja instrumento de paz para outras vidas. Amanhã você vai acordar diferente, porque quem dorme na paz de Deus, acorda na direção do milagre. E quando acordar, lembre-se, a bondade e a misericórdia do Senhor já estão te esperando. Na fila do mercado, na conversa com o cliente, na ligação inesperada, nos detalhes. Você vai começar a enxergar a abundância onde antes só via escassez, porque a gratidão antecipada muda o ambiente e prepara o caminho para o milagre. Fique comigo, porque no próximo e último bloco, vamos selar tudo o que foi orado. Você vai fazer declarações poderosas de fé e o céu vai se mover com intensidade sobre sua vida. Prepare-se para o encerramento mais forte dessa oração. Agora é o momento mais forte dessa noite. Você caminhou pela dor, atravessou as promessas, orou com fé e agora é hora de selar tudo com declarações de vitória. Porque a oração muda o ambiente, mas as declarações firmam a verdade. Do céu aqui na terra, você não vai mais dormir com medo. Você não vai mais fechar os olhos com ansiedade. Você não vai mais acordar com a alma cansada. Hoje, o ciclo da escassez está sendo quebrado. Hoje, o céu está liberando novas ideias, novas oportunidades, novos começos. Hoje, você vai declarar com fé o que Deus já escreveu sobre você. Jó 22:28 diz: Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Não é sobre esperar acontecer, é sobre declarar o que vai acontecer. A partir de agora, você é alguém que projeta, que declara, que anda com a luz de Deus iluminando o caminho. Você está pronto? Então repita comigo, em voz firme, com o coração cheio de fé: eu sou próspero em nome de Jesus. A escassez não reina mais na minha casa. As portas estão se abrindo diante de mim. O favor de Deus me acompanha onde eu for. As ideias do céu estão fluindo na minha mente. Eu tenho sabedoria divina para decisões financeiras. Toda dívida está sendo removida pela mão de Deus. A abundância me alcança, me envolve, me transforma. Meu trabalho é abençoado, minha renda é multiplicada. Eu sou filho de um Deus que é dono do ouro e da prata. Declare isso com fé. Você não está apenas falando, você está ativando uma realidade espiritual sobre sua vida. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Hoje você está plantando sementes com as suas palavras e vai colher os frutos dessa fé. Você não é fruto do acaso. Você não é resultado do que o banco disse, nem do que o noticiário profetizou. Você é filho de um pai que nunca deixou faltar o maná, que fez água sair da rocha, que multiplicou azeite na casa da viúva, que encheu as redes vazias de Pedro e que hoje está olhando para você e dizendo: nada vai faltar. Sim, nada vai faltar. Nem pão na mesa, nem paz no coração, nem sabedoria para decidir. Porque quando você coloca Deus à frente, as demais coisas se organizam. Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E é isso que você está fazendo aqui. Você colocou Deus em primeiro lugar.
no meio da noite, na sua intimidade, com o coração aberto. E Deus honra isso, Ele honra quem o honra. Então, antes de encerrarmos essa jornada, faça essa oração final comigo, de todo o coração. Senhor, eu encerro essa oração com o coração cheio de fé. Eu não sou mais a mesma pessoa que começou essa noite. Algo dentro de mim mudou. Algo dentro de mim se acendeu. Eu reconheço que Tu és minha fonte e que tudo o que eu preciso vem de Ti. Te agradeço pelas ideias que virão, pelas conexões divinas, pelas estratégias que ainda não conheço. Te agradeço por me livrar da escassez, por cortar toda a raiz de pobreza, toda mentalidade limitada, todo medo de faltar. Senhor, eu selo cada palavra dita aqui com a Tua unção, que nenhuma palavra caia por terra, que cada semente lançada em oração floresça no tempo certo. Eu declaro que sou um canal de prosperidade, que as bênçãos que receberei não serão apenas para mim, mas para abençoar outros, sustentar causas, investir no Teu reino. Usa minha vida, Deus, para mostrar que vale a pena confiar em Ti, que vale a pena orar, que vale a pena descansar e declarar com fé. Selamos essa noite no Teu nome, Jesus, na certeza de que Tu já estás movendo os céus ao nosso favor. Amém. Sinta a presença de Deus aí onde você está. Sinta essa paz que te envolve como um abraço invisível. Você não é invisível para Deus, você não é esquecido, não é abandonado, você é visto, é cuidado, é amado, e a sua história ainda vai provar que o favor de Deus é real, que prosperidade com propósito existe, e que quem confia em Deus jamais será envergonhado. Salmos 23, 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada, nem agora nem depois, nem no físico, nem no emocional, nem nas contas, nem nos sonhos. Agora escreva nos comentários: eu creio na minha prosperidade em Deus. Declare isso diante do céu e da terra. Marque esse momento como um divisor de águas. E se você ainda não se inscreveu no canal, clique agora e se inscreva. Estamos aqui todos os dias, às 21h, com orações que tocam o coração de Deus. Não caminhe sozinho e vamos continuar essa jornada juntos, porque isso aqui não é só um vídeo. É um altar, é um lugar de fé, é uma família espiritual. Deus está abrindo portas invisíveis para você, portas que ninguém mais conseguiria abrir, mas Ele está fazendo, no secreto, no silêncio, no tempo dele, e em breve você vai testemunhar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus é minha fonte e eu confio nele. Eu não sou limitado pelo que vejo, mas guiado pelo que creio. Tudo o que eu coloco nas mãos de Deus prospera. Minha casa é terra fértil. A prosperidade me alcança todos os dias. Deus está abrindo novas portas de provisão. A escassez foi cancelada. A abundância já chegou. Que você durma em paz. Que o céu te envolva. Que anjos de Deus acampem ao seu redor. Que sonhos proféticos te visitem e que, ao amanhecer, você acorde com o coração renovado. Amanhã será diferente, porque hoje Deus agiu. Em nome de Jesus, amém.